Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Catequese em Cristo. Iniciamos neste momento o encontro número 13. 13, tá ótimo. 13 do Catequese em Cristo. Desejando já de início que Jesus esteja presente na sua vida e que o amor de Maria Santíssima recaia sobre você e sobre todos à sua volta neste momento. Vamos iniciar? Catequese em Cristo, estamos no 13º encontro. Falaremos hoje neste encontro sobre o Antigo Testamento. Vocês sabem que nós estamos intercalando um vídeo sobre a Bíblia e outro sobre temáticas cristãs. E aqui, livros históricos midrásticos. Estamos no Antigo Testamento, literatura histórica midrástica. Vamos entender o que ela é nessa sequência bíblica que nós estamos trilhando. Então aqui, apenas para recordar e reforçar. Antigo Testamento, falamos do Pentateuco, estamos nos livros históricos, onde vamos falar de mais 4 livros hoje, 4 livros midrásticos, dentro desses grupos do Antigo Testamento, Pentateuco, Histórico, Sapienciais e Proféticos. Estamos aqui para recordar e reforçar, como eu sempre digo. Já falamos da obra deuteronomista, já falamos da obra cronista no último vídeo, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, e hoje entramos aqui no terceiro subgrupo dos livros históricos, que é a literatura midrástica, e a gente vai entender um pouco o que quer dizer isso. Vamos lá? Literatura midrástica. Os livros deste grupo expressam exemplos de vida, sejam em histórias ou histórias, reforçando para quem não se lembra, história com H, que realmente aconteceu, história com E, que foi criada, como uma fábula, como um conto, como um romance, aceitando inteiramente o caminho de Deus como fundamento da caminhada. Ou seja, a literatura midrástica traz para nós 4 grandes exemplos de vida de pessoas, de histórias que aceitaram o caminho de Deus para fundamentar a sua fé. Olha só que maravilhoso! Ruth, Tobias, Judite e Esther. 4 livros muito fortes, em geral livros relativamente pequenos, que não passam aí de 12, 15 capítulos, a maioria até bem menor do que isso, e que trazem experiências maravilhosas para que nós possamos nos referenciar nela, ok? Mas antes vocês sabem que a gente tem aquele grande quadro da nossa Bíblia, né, para que a gente entenda onde nós estamos. Antigo Testamento, já falamos de Pentateuco, estamos nos históricos A, B, C. Literatura midrástica, estamos aqui, Ruth, Tobias, Judite e Esther. Depois, no próximo encontro bíblico, teremos apenas mais esses 2 livros e depois vamos avançar para os sapienciais. Tá vendo que legal? Quando eu coloco esse quadro aqui, imagino que esteja aí na sua mente reforçando o entendimento da Bíblia. Lembra que eu falava? A Bíblia não é um livro feito ao acaso. É um livro organizado, inspirado por Deus, onde tudo se encaixa de uma maneira perfeita, maravilhosa e até mesmo milagrosa em nossas vidas. Então estamos aqui na literatura midrástica. Vamos começar falando de Ruth. Olha aqui, Antigo, Históricos Midrásticos, livro de Ruth, o livro número 16 de 73 livros bíblicos. Um livro com 4 capítulos. Então acredita-se ser a história da bisavó do rei Davi. Essa é uma crença que se tem pelos relatos bíblicos, pelo formato da história e pelas ascendências e descendências que houveram em livros paralelos, em livros apócrifos, né? Aqueles livros que não estão no contexto bíblico, mas que são livros com muitos fatos históricos. Acredita-se que ela é a bisavó de Davi. Ruth era uma viúva pobre de Moabe, uma moabita. Onde era Moabe? Moabe era uma região ali vizinha, paralela a Israel. Uma região onde hoje é a Jordânia, a leste de Israel, a leste de Jerusalém. E a região de Moabe era uma região que abrigava muitas pessoas que eram israelitas antigos, que tinham passado por exílios, por prisões, por deportações. Então haviam muitos israelitas antigos, ou seja, descendentes de israelitas que moravam na região de Moabe. Pois bem, essa mulher, ela acaba perdendo o marido, ela fica viúva e ela se muda com a sogra dela para Judá. Ela retorna para Belém, né, em Judá. Belém é uma cidade que fica ali abaixo, né, ao sul de Jerusalém, a cidade
claro, do rei Davi, por isso toda essa relação, e também a cidade onde nasce o Salvador Jesus Cristo. Então, após ficar viúva, se muda de Moabe para Belém com sua sogra e vai lá trabalhar nas colheitas de trigo, vivendo de migalhas. Por quê? Porque eles não tinham realmente relação com ninguém, eles não tinham posses, né? Como ela era viúva e acabou que tanto ela como a sogra, como outras pessoas da família que são relatadas no livro, elas viviam na dependência dos maridos, então elas vão para lá sem nada. E Ruth trabalha nessas colheitas pegando os restos, as migalhas de trigo que sobram, para poder sovar e fazer os pães com esses restos ali. E dessa forma ela vai sobrevivendo, né? Mais uma mulher de muita fé, uma mulher muito batalhadora, fervorosa, e ela acaba, ao longo de um processo, ao longo de muitos anos, casando-se com o seu senhorio, Boz. Ela reconstrói sua vida e prepara o caminho para o rei Davi. Olha que história maravilhosa, uma mulher que mesmo viúva, mesmo pobre, vivendo de migalhas, ela não desiste. E nesse processo de casamento, teve até uma passagem, né, alguns acontecimentos muito importantes, que tentaram fazer com que ela casasse com outra pessoa que não a aceitou por ser viúva, por ser moabita, e o próprio senhorio, que era um homem de posses, um homem muito bom, se casa com ela. Então Ruth acaba se transformando de uma mulher necessitada para uma mulher que conseguiu estabelecer uma vida em família, abrindo caminho para o grande rei Davi. Ela era a avó do rei Davi. Uma história maravilhosa que faz parte da literatura midrástica. Vamos falar agora do outro livro da literatura midrástica, que é Tobias. E aqui nós temos também uma história fantástica, especialmente por termos um anjo participando da história de vida de Tobias. Antigo Testamento, Históricos Midrásticos, Tobias, livro número 17 de 73. Aqui a gente coloca que é uma história que reaviva a fé hebraica. Por que é uma história com E e não com H? Porque possivelmente estamos diante de uma fábula, estamos diante de algo que foi criado, construído a partir da experiência de alguém. Então, muito provavelmente, acontecimentos parecidos foram conhecidos ali, foram descobertos pelas pessoas, e foi criada uma fábula, uma história para apresentar tudo aquilo como experiência de fé. Então, uma história que reaviva a fé hebraica. Tobit era pai de Tobias, e ele era um israelense exilado na Assíria, piedoso com seus compatriotas. Então imagina, lembra que eu falava para vocês vídeos para trás que quem vivia em Israel geralmente sofria muito assédio dos assírios, e quem vivia em Judá recebia muito assédio dos persas, dos babilônicos. Segundo a história, Tobit era um homem muito piedoso, de algumas posses, que morava lá na Síria e era reconhecido por ser um homem bondoso com aqueles compatriotas, ou seja, com israelenses, com judeus que viviam às vezes na escassez, na necessidade, com baixo nível social, pobreza, fome. Diz a história que ele era um homem muito piedoso com essas pessoas. Um livro que vocês estão vendo aqui, médio, 14 capítulos, e no livro diz que Tobias, o filho de Tobit, é enviado para buscar um pagamento. Então, por alguns acontecimentos, Tobit acaba ficando ali com sua vida financeira um pouco regrada. Creio eu, pela história, que quando os assírios descobrem que ele está ajudando muitas pessoas, acabam colocando muitos impostos e ele vai ficando numa situação muito difícil. Então Tobit envia seu filho para receber um pagamento que ele tinha de direito, uma herança que ele precisaria viajar por muito tempo e por muitos quilômetros para receber. E Tobias, no caminho, é acompanhado pelo anjo Rafael. Só que o anjo Rafael não se declara anjo. Se mostra e se apresenta como um amigo de Tobias, que vai o acompanhando e vai lá, e muitos acontecimentos se dão. Quando chega no seu destino, Tobias não apenas consegue receber o pagamento, mas se casa com sua esposa, que lá ele conhece. E ao retornar para a casa de seu pai, que por sinal, para que todos saibam, era um homem cego, ele é curado da cegueira e todos seguem uma vida feliz. E aquele amigo que acompanhou por todo o trajeto, na ida e na volta desses rincões que ele foi buscar o pagamento, era o anjo Rafael. E esse anjo Rafael, através de todas as operações de milagre que ele foi realizando e que ele realiza até hoje, ele curou o pai de Tobias, ele curou a cegueira de Tobit. E essa é a história de Tobias, mais um livro midrástico maravilhoso, um grande exemplo de fé,
de vida e de esperança, e a intercessão de um grande anjo na vida destes homens. Bonita história, né? Por isso, literatura midrástica, exemplos de vida. Vamos a mais 2 para finalizar este encontro. Vamos ao livro de Judite. Como vocês podem ver, um livro médio também, estamos aqui com 16 capítulos. É o livro número 18 de 73. Judite é um grande símbolo de coragem e esperança. Vocês vão ver que a história dela é muito forte. E a própria imagem mostra aqui ela degolando aqui a cabeça de um homem. Vamos entender o que isso significa. É a provável história escrita no século II a.C. para animar Israel diante das tiranias e opressões. Então, provavelmente é uma história com E, uma fábula, né, um romance criado a partir de um acontecimento que pode ter sido passado de geração em geração. Mas entende-se que o livro de Judite é uma provável história. Então, os israelitas, num dado período, eles estavam acuados num ataque de invasores estrangeiros, para variar, invasores persas. E os israelitas não veem saída para sobreviver. Então você imagina, eles estavam ali se defendendo, esse avanço do Império Persa, de acordo com a história, foi empurrando esse povo, eles foram ficando encurralados no topo de uma grande montanha. Foram cercados e eles não podiam descer sequer para buscar água, para comida, para nenhum tipo de recurso. Imagina o desespero deste povo. E dentre eles estava Judite, inteligente e bela. Judite encanta o general opositor, o degola e amedronta os invasores, expondo sua cabeça. Então esse povo que estava lá no alto, acuado, ela tem uma grande ideia. Utilizando-se da sua inteligência e da sua beleza, ela fala: eu vou até o meio deles, vou ludibriar a cabeça e o coração do general, e quando ele estiver dormindo eu vou encerrar com a vida dele. Dessa forma vamos amedrontar os invasores, e é isso que ela consegue fazer. Ela vai até lá, ela consegue ter um espaço, um momento com o general rival, ela acaba embebedando esse general, corta-lhe a cabeça, leva essa cabeça para a região onde estavam dividindo os acuados e os invasores, expõe a cabeça do general, e aqueles soldados que queriam invadir e novamente usurpar Israel ficam amedrontados e vão embora. Essa é a história de Judite, uma mulher corajosa que dá esperança de resistência a Israel. Mas uma história muito bonita, bem forte, né? E por último vamos falar de Esther, nosso 19º livro dos 73, encerrando com Esther os 4 livros da literatura midrástica. Em seus 10 capítulos, a provável conto que mostra a realidade vivida por israelitas dispersos no pós-exílio da Babilônia. Lembra que a gente falava vídeos para trás de Esdras e Neemias, que conduziram o povo que estava na Babilônia de volta para Israel? Então, essa história, esse conto de Esther, ele mostrava a realidade daquelas pessoas, né? Como que essas relações do retorno aconteciam, porque ainda haviam muitos persas na região, ainda havia muitos babilônicos opressores, e as pessoas voltavam para os seus lares, e como é que a gente se relaciona? Israelitas com persas, com babilônicos, né? Era realmente uma grande Babel. E o livro de Esther, ele narra um acontecimento daquele tempo que ajudava a reavivar a fé dessas pessoas. Mordecai, ou Mordequeu, de acordo aí com a tradução, de acordo com o nome apresentado na sua versão bíblica, a gente vai usar aqui Mordecai, é um judeu que serve o rei persa. Lembra que eu falava também em vídeos anteriores que muitos judeus eles serviam aos persas por serem habilidosos, inteligentes, muito bons de burocracia, de matemática, de contabilidade. Mas muitos não revelavam que eram judeus, o que é o caso por aqui. Vamos dar uma olhada. Então Mordecai era um judeu que servia o rei persa. Esther, filha de Mordecai, havia sido criada por ele, casa-se com o rei Assuero, o rei da Pérsia, naquele momento, naquela situação. Após uma trama contra Mordecai, a rainha Esther intercede por sua vida, revelando os preconceitos sofridos por israelitas. Uma história maravilhosa. Então Mordecai, que até então não se revelava como judeu, ele teve uma trama contra ele de persas que queriam destruir essa proximidade que ele tinha com o rei Assuero. Por quê? Claro, os babilônicos, recebendo ali como prisioneiros exilados os israelitas, eles olhavam para os israelitas como pessoas menores, como pessoas muito piores. E não eram. Obviamente não eram. Apenas tinham sido invadidos e usurpados. E aí uma grande trama contra Mordecai acontece. Essa trama
Ela tinha como objetivo matar Mordecai porque ele era um judeu escondido, mentiroso e tudo mais. E a rainha Esther, que também era judia, ela consegue interceder junto ao rei, dizendo para o rei, olha só, ele é judeu, eu sou judia. O que você fizer a ele estará fazendo também comigo. Então o que existe aqui na verdade é um grande preconceito, é uma grande trama dos persas contra o povo de Israel. Estão inventando histórias sobre Mordecai e eu peço ao Senhor, meu rei, meu senhor, que interceda e não deixe que esse preconceito chegue até a morte de Mordecai. O que acontece? Aqueles que tramam contra a vida dele são os que morrem da mesma forma que a morte dele tinha sido planejada. Olha só que história maravilhosa. Então essa mulher de fé, uma mulher bela, uma mulher muito bonita, ela mostra que a fé, a força e a espiritualidade de Israel estava viva, que os preconceitos não podiam imperar e que mesmo exilados, eles tinham que manter-se vivos como judeus, sem se esconder debaixo dos panos. Uma história de vida maravilhosa. Então, como vocês viram, falamos aqui de Ruth, Tobias, Judite e Esther, finalizando assim a literatura midrástica. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, se aprofundado nos temas bíblico-cristãos, para que a gente dê uma continuidade muito saudável ao Catequese em Cristo. Que Jesus e Maria estejam presentes em sua vida, intercedam por você e por toda a sua família. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!